Então vamos começar com a leitura. Eu vou encerrar o Instagram e começar novamente, para que não tenha interrupção na leitura. E por que cantamos tanto, né? Começamos o programa às 7 horas, agora são 7h58. Então praticamente 1 hora cantando. Fizemos o Arati, claro, 20 e poucos minutos de Arati, mas durante o Arati também teve canto congregacional dos santos nomes, glorificando Mahaprabhu, glorificando Sri Giriraj, glorificando Nitai Chaitanya, Nityananda Prabhu Mahaprabhu. Então, cantamos durante 1 hora praticamente, por quê? Porque o principal processo em Kali Yuga, o processo que estamos agora, na era que vivemos, é cantar congregacionalmente. Shrimad Mahaprabhu, o último avatar dourado, o último avatar de Krishna, o avatar dourado, que veio há 535 anos atrás, ele veio nos dar justamente isso. O Yuga Dharma, o Dharma da era, a religião da era que vivemos hoje é o canto congregacional dos santos nomes. Como estamos impossibilitados com a quarentena, como diz Shilachara Maharaj, temos que usar tudo para Krishna. Estamos usando a internet, estamos usando o Facebook, Instagram, tudo tem que ser para Krishna, tudo é por Krishna e tudo é para Krishna. Então por isso cantamos tanto. Daqui a pouco o Instagram vai encerrar e vou ligar novamente para que possamos acompanhar a aula de Shilachara Maharaj, uma parte da aula, depois o livro de Shila Govinda Maharaj. Então por isso cantamos tanto. E agora introduzimos o Parikrama da Tulasi, que também é uma canção glorificando Tulasi Devi, que não é uma planta, é uma alma transcendental que veio nos ajudar aqui na Terra. Ela encarnou na forma de uma planta porque Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, quis isso, para nos ajudar. Então usamos, como eu já falei, mas vou repetir, Kantimala, esse colarzinho que usamos, a nossa Japamala, mala quer dizer cordão, a nossa Japamala que usamos para cantar o Mahamantra Hare Krishna também é feita de Tulasi Devi. E toda vez que eu ofereço a comida no altar, a boga no altar, eu coloco uma folhinha de Tulasi ou uma manjari dela, ou se eu não tiver nenhum nem outro, eu encosto um galinho de Tulasi na preparação. Então ela veio para nos ajudar, por isso que introduzimos a canção, o Parikrama da Tulasi. Shilachara Maharaj fala que é muito importante fazermos isso todos os dias. Todos os dias. O Instagram encerrou, então eu vou religá-lo. E aí começaremos a leitura de Shilachara Maharaj, da aula dele. Então vamos começar com a leitura da primeira parte da aula de Shilachara Maharaj, que ele deu no domingo, agora dia 10. A aula vai ser dividida em várias partes, e hoje leremos a primeira. É uma aula muito importante. Qual a nossa conduta que temos que ter para a vida devocional? Temos que ter consciência Temos que ter a consciência que não é só fazer o favorável à devoção. Temos que rejeitar o desfavorável à devoção. E a última canção que cantamos agora, nesse momento, Sri Vaishnava Mahima Giti, que é a canção dos Vaishnavas, é justamente o que Shilachara Maharaj está comentando. Ele comentou domingo na aula. Vai ser uma parte hoje, amanhã. Hoje eu postei a segunda parte da aula, amanhã leremos também a segunda parte da aula dele, explicando. Então é baseado nisso, nessa última canção, que fala que temos que aceitar o favorável e rejeitar o desfavorável. Então vamos começar. Estilo de vida devocional. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 10 de maio de 2020. Estou muito feliz em ver todos vocês pela misericórdia de Gurudev. Eu acho que todo mundo ainda está recluso ou em quarentena,
em suas casas, praticando a consciência de Krishna adequadamente. Estou orando a Gurudev, Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Senhor Nityananda Prabhu, para proteger todos os devotos, todos os nossos benfeitores. Oro para que pessoas de todo o mundo superem essa situação e que isso possa ser bom para todos, porque essa situação realmente nos ensina paciência, tolerância, humildade. Podemos aprender muitas coisas se tentarmos aprender. É necessário praticar adequadamente e controlar todos os nossos sentidos. Cantamos a canção Vaishnava Gita. Subjugue os 6 impulsos, retifique os 6 defeitos e conceda as 6 boas qualidades a esse servo. Srila Rupa Goswami compôs um sloka muito bom em seu Upadeshamrita. Uma pessoa sóbria que pode tolerar o desejo de falar, as demandas da mente, as ações de raiva e os impulsos da língua, do estômago, dos genitais, é qualificada a fazer discípulos em todo o mundo. Veja só então, o Srila Govinda Maharaj está falando, Srila Acharya Maharaj está falando o que Rupa Goswami falou. Rupa Goswami é o Goswami de Vrindavana, como eu falo sempre, e nunca é demais falar para sabermos que ele deu toda a prática devocional que temos que fazer. E ele, no seu livro Upadeshamrita, ele fala que temos que controlar a raiva, a mente, temos que controlar a língua, tanto pelo que falamos como pelo que comemos. Temos que controlar o estômago, não comer muito. E temos que controlar também os órgãos genitais. Então, a pessoa que está qualificada, a pessoa que consegue controlar tudo isso, esses 6 pontos, está qualificada a iniciar devotos em qualquer lugar do mundo. Então, o Guru tem que ter essas qualidades. O Guru tem que ter essas qualidades. E não adianta só pregar isso, como o Srila Govinda Maharaj falou outro dia na aula, no livro dele. Não adianta só pregar, temos que praticar. O Guru tem que fazer isso, ele tem que dar o exemplo. Senão, como que ele vai, como o Srila Govinda Maharaj fala, como vou mandar um menino ser humilde se eu não sou humilde? Então, o Guru tem que, todos nós temos que ter essas qualidades. Todos nós temos que buscar isso. Buscar não a nossa mente tranquila, não ficar irados, com raiva, controlarmos o que falamos, falar somente Harikatha, não gastar energia com outro assunto, controlar o estômago, o que ele quer dizer, não comer muito, honrar Prashada, e controlar os órgãos genitais. Então, todos nós temos que fazer isso. Mas o Guru tem que dar o exemplo, ele tem que ser o exemplo, é o Acharya, ele tem que dar o exemplo desses, pelo menos desses 3 pontos, e também, como diz Srila Govinda Maharaj, ele tem que ser humilde, tem que ser tolerante e dar honra a todos sem querer em troca. Essas são as qualidades de um Guru. E também saber as escrituras. Mas Srila Govinda Maharaj fala que o principal, ele tem que ser humilde, tolerante e dar honra a todos sem querer em troca. Então, como saberemos se um Guru é fidedigno ou não? Vendo essas qualidades é um dos sintomas. Podemos ver, analisar isso. Quando não temos um mestre ainda que nos indique quem é o seu sucessor, porque se o nosso mestre, o nosso Guru indica quem é o sucessor dele, não teremos que analisar nada. Mas se não conhecemos ainda o mestre espiritual, estamos em busca de um mestre espiritual, essas são as qualidades que temos que buscar numa pessoa que irá orientar nossa alma. O Guru, ele irá cuidar da nossa alma, porque a nossa alma está doente. O Guru é o médico da alma. E o médico da alma, ele tem que ter todas essas qualidades. As principais é ser humilde, ser tolerante
e dar honra, respeito a todos sem querer em troca. Depois ele tem que ter também, não ter esses 6 defeitos. Ser nervoso, irado, controlar, ele tem que controlar a mente estável. O guru não pode ter a mente instável. Ele tem que controlar a boca, tanto para o que fala, falar somente Harikatha, somente sobre Deus, não ficar com assuntos mundanos. Ele tem que controlar a língua também, para não comer coisas que não sejam praxada, oferecida no altar. Ele tem que controlar o estômago, não comer muito, não ter a gula. E ele tem que controlar os órgãos genitais também. Mas isso daí, claro que o guru tem que ser o exemplo. Nós também temos que almejar tudo isso. Nós temos que não almejar ser guru, porque os gurus não queriam ser guru. Srila Govinda Maharaj já falou isso, ele não queria ser guru, ele protelou o máximo que ele pôde. Quando o guru dele, Srila Siddhar Maharaj, quis dar a ordem de guru para ele, passar o bastão de guru para ele, ele protelou durante 30, 40 anos, até que não teve mais jeito. Srila Acharya Maharaj fala que ele não queria ser guru, ele não queria ser o sucessor de Srila Govinda Maharaj, ele queria apenas ser um discípulo fidedigno, um discípulo correto, um discípulo adequado do guru dele. Mas o guru dele escolheu ele, então ele tem que aceitar o serviço. Então essas são as qualidades de um guru e o que devemos almejar também. Tem um bom cérebro, que são altamente inteligentes, podem controlar ou tolerar esses 6 impulsos. Então, Srila Acharya Maharaj está falando, quem tem um bom cérebro, o que quer dizer isso? A pessoa inteligente, porque todos esses impulsos são controlados não pela nossa alma, porque a nossa alma ainda está iludida, está encoberta por Maya, a nossa alma está encoberta pela poeira, a nossa alma está doente. Então temos que controlar por enquanto através da nossa inteligência, não há outra forma. Se esperarmos nossa alma controlar isso, vamos fazer todos esses 6 defeitos. Vamos continuar com eles. A inteligência é poderosa. Temos que usar a inteligência para isso, para controlar os desejos, os sentidos. Continuando a aula. Vachovega significa o desejo de falar. O que você está dizendo está relacionado à consciência de Krishna? Está relacionado a atividades devocionais? É necessário pensar no que você está falando e controlar o que sai da sua boca. Você deve entender. O que estou dizendo está relacionado à consciência de Krishna ou são outras coisas sem sentido? Tente evitar falar muita prajalpa, falar muita bobagem. É necessário controlar seu discurso. Manasa Vega ou Então, temos que controlar a nossa língua, o que falamos. Isso não é só Srila Acharya Maharaj que está falando. O Rupa Goswami falou isso. A canção que cantamos no final, Sri Vaishnava Mahima Gita, foi composta por Srila Bhaktivinoda Thakura. E ele falou isso na canção. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura é um Mahajani. Todos os grandes mestres, as grandes almas estão falando isso. Se todos estão falando isso, é porque é necessário, temos que controlar isso. Srila Acharya Maharaj fala, não temos que ficar falando muito, vamos ser mais quietos. Falar sim sobre Deus, Krishna, sobre Mahaprabhu, comentar com os outros devotos, quando encontrarmos os outros devotos, principalmente, não devemos ficar falando coisas mundanas, vamos policiar isso, porque isso é instinto natural de nós. É muito mais prazeroso para a nossa mente falar de algo mundano do que falar de Krishna. Por quê? Porque a nossa alma está doente. Se a nossa alma não estivesse doente, se ela estivesse limpa da ilusão, nós teríamos prazer em falar de Krishna.
Como as golpes têm uma passagem que elas falam, por que eu tenho cílios? Por que eu tenho a pálpebra? Porque a pálpebra não me deixa olhar para Krishna o tempo todo, quando eu pisco. Quando eu pisco o olho é uma fração de segundo, mas naquele momento ela perdeu a chance de olhar para Krishna. E isso são os golpes. As almas mais queridas por Krishna, os golpes, as manjaris, que vivem em Goloka Vrindavana, no mundo transcendental. Então elas têm essa visão. Por que temos pálpebra? Porque isso limita. Não podemos ver Krishna o tempo todo, não podemos olhar para ele o tempo todo. Perdemos a chance, fração de segundo, durante um dia, uma hora, quantos minutos, quantos segundos se perde sem olhar para Krishna? Essa é a visão delas. Nós não, nós temos prazer em falar fofoca, fazer fofoca, falar prajalpa. O que é prajalpa? Tudo que não é relacionado a Krishna. Sobre o Bolsonaro, sobre esse, sobre o outro. E não só falar, a pessoa fica perdendo tempo em escrever, pegar artigos, falando sobre política. Isso não leva a lugar nenhum. Isso não leva a lugar nenhum. Não vai nos levar à devoção a Deus. A devoção a Deus é falar sobre Krishna. Mas gradativamente, não precisamos ficar tão preocupados também. Temos que controlar com a inteligência. Mas gradativamente, com a ajuda da alma, limpando a alma, isso daí vai nos deixando. Esses 6 defeitos vão nos deixando gradativamente. Mas é necessário nesse momento que estamos, porque nós somos muito infinitesimais. Nós somos muito pequenos na vida devocional, muito crianças, bebês. Então temos que controlar com a inteligência ainda, nesse momento ainda temos que controlar com a inteligência. Ega significa o desejo da mente. Nossa mente é instável e sempre vai a todo lugar. Podemos estar sentados aqui, mas nossa mente está vagando por toda parte, indo aqui, indo ali. Às vezes não podemos controlar nossa mente. Posso ficar sentado aqui por causa do bloqueio, por causa da quarentena, mas minha mente vai para outros lugares. Eles não podem trancar nossas mentes. Nossa mente vai a todo lugar. Eles podem bloquear ou colocar nosso corpo em quarentena, mas a mente não pode ser colocada em quarentena. Nossas mentes vão a todos os lugares. É por isso que é necessário sempre controlar sua mente. Então temos que controlar a mente. A nossa mente é instável. Estamos aqui agora, né? Vocês na sua casa, eu aqui no templo de São Paulo. E quando falamos é mais fácil controlar a mente. Por isso que Harikatha é mais importante, falar sobre Deus é mais importante do que cantar a Japamala. Porque no momento que estamos falando sobre Deus, temos que ter um raciocínio para saber o que vamos falar. Temos que concentrar nisso. Eu não posso estar pensando agora em outra coisa. Mas a mente é tão instável que às vezes acontece isso. A gente está dando aula e está pensando em outra coisa. Mas isso tem que ser controlado. E a pessoa que está escutando a aula, que ela não tem que ter muito raciocínio porque ela não está falando, provavelmente a mente agora, de alguns, nesse momento, está pensando em outra coisa. Está pensando que está com fome. Está pensando que precisa fazer algo quando acabar a aula. Enfim, a mente é instável. Quando a pessoa canta Japamala, isso aí é o exemplo clássico da mente instável. Cantamos a Japamala, na primeira, segunda, terceira vez do Mahamantra, quarta, quinta, estamos concentrados nas palavras, nos nomes de Deus. Daqui a pouco estamos cantando sem saber o que estamos cantando, sem prestar atenção. Estamos pensando em outra coisa. Isso é normal, comigo acontece o tempo todo. Já vários devotos também falaram, isso é normal. Por quê? Porque a mente é instável, mas temos que controlar a mente com a inteligência. A inteligência é um auxílio para nós. Os órgãos dos sentidos nos auxiliam a fazer a prática devocional, se forem usados da forma correta. A mente também, a inteligência também.
Se for usada da forma correta, a inteligência, ela vai nos ajudar no processo devocional. Então temos que controlar a mente. Por isso que é impossível em Kali Yuga, em Sati Yuga, a prática devocional era meditar no vazio para a elevação espiritual. Hoje isso é impossível, a mente é instável, não temos como ficar sem pensar em nada. Você pega, por exemplo, o exemplo de Hiranyakashipu, o demônio. Outro dia foi o festival de Shri Nishinradeva. Na verdade, faz uma semana hoje, foi quarta-feira, o festival do Senhor Nishinradeva. E o Senhor Nishinradeva fez tapasse, ele fez austeridade. De que forma? Meditando no vazio. Ele pretendia fazer isso durante 10 mil anos, mas ele não pôde porque ele foi interrompido. Mas, e você veja, ele nem estava em Sati Yuga, ele estava em Treta Yuga. Mas em Sati Yuga era apropriado meditar no vazio. Hoje em Kali Yuga esse processo não funciona. Por quê? Porque não conseguiremos ficar no vazio, a mente é muito instável. Nem cantando Mahamantra, nem cantando as canções, nem escutando a aula. Mas temos que usar a nossa inteligência para isso, para nos ajudar a controlar a mente. Toda vega significa o desejo de raiva. Você está sentado aqui. É chato, chato, chato. E às vezes você fica com raiva pensando: eu não posso sair, eu não posso fazer isso, eu não posso comprar isso, eu não posso ir ao mercado. Às vezes a raiva vem, mas nesta situação você pode tentar controlar sua raiva. Então agora Shilacharya Maharaj está falando em controlar a raiva. Ele falou no início da quarentena, né? Então tem muita gente com raiva, muita gente irada no mundo inteiro. As pessoas estão iradas com raiva, por quê? Porque querem continuar a desfrutar. E a quarentena foi uma forma que Krishna nos trouxe, esse isolamento, esse Covid-19, de controlarmos os sentidos. Quem gostava de ir no Parque de Ibirapuera tomar sol, ou caminhar, ou correr, está limitado. Quem gostava de andar de bicicleta, está limitado. Enfim, ir no cinema, no teatro. E a pessoa está com raiva, está irada, não vê a hora de acabar a quarentena. Por quê? Como o Shilacharya Maharaj falou outro dia, temos que aproveitar a quarentena, estudar, ler. Estudar o quê? Estudar a consciência de Krishna, claro. Se formos ler outra coisa, estaremos perdendo tempo. Então temos que ler os livros da consciência de Krishna, os livros da nossa missão. Temos que cantar mais a Japamala. Então a quarentena está sendo difícil, por quê? Porque a mente quer desfrutar. Nós queremos desfrutar. Se a pessoa estiver concentrada no serviço devocional, ela vai ficar até contente. Poxa, eu não estou trabalhando no meu emprego como eu trabalhava antes, agora está mais tranquilo. Estou podendo estudar mais, cantar mais a Japamala, escutar a aula à noite, ver o programa à noite, ver o Arati todo dia à noite, cantar congregacionalmente. Então, se a gente tivesse com a alma limpa, se estivéssemos com a clareza da verdade, estaríamos felizes de estar reclusos, praticando a consciência de Krishna, não irados, como Shilacharya Maharaj fala. A pessoa quer ir no supermercado. Tem alguns países que isso está proibido, por isso que ele comentou. Pessoas querem sair para desfrutar. Então temos que controlar a raiva também, a ira. É outro das falhas que temos que controlar, que essas falhas que nós temos. Diva vegan é o desejo da língua. Às vezes o mercado está aberto e você pensa: eu posso comprar isso, eu posso comer isso, aquilo. Falei com alguns não devotos que às vezes chegam ao templo, mas não seguem regras e regulamentos adequados. Seguem algum tipo de hinduísmo e se queixam de mim. Maharaj, não podemos ir ao mercado. Eu disse:
Agora vocês estão com muita raiva porque não estão comendo carne e peixe. Essas coisas causam raiva. Vocês deveriam controlá-la. Sua língua quer comer isso, aquilo, e vocês não podem controlá-la. Mas é necessário tentar controlar essas coisas. Então, Srilacharya Maharaj agora fala sobre a língua, a gula, o paladar. Nós queremos comer outras coisas. Ele está dando exemplo de devotos do hinduísmo que não seguem a nossa linha. Eles comem carne, comem peixe. Tem várias linhas hindus que comem peixe ou carne mesmo. Depende do que a pessoa segue. O hinduísmo é muito vasto, muito grande. São várias religiões no hinduísmo. A nossa é uma pequena porção do hinduísmo. Então, ele está falando que as pessoas ficam com raiva, as pessoas querem comer isso, comer aquilo. Nós também temos que controlar a língua. Por quê? Porque nós gostamos de ir num restaurante, ou mesmo que não for num restaurante, mas comer uma comida que foi feita e não é oferecida para Krishna no altar, para o Guru. Gostamos de ir numa pizzaria e comer a pizza, ou pedir em casa para entregar. Gostamos de comer algo, um queijo que tem coalho animal. Quem é que está escutando aí que segue o Gaudiya Vaishnavismo, que não come nenhum tipo de queijo que tenha coalho animal? Aí a pessoa se gaba porque não come carne há 30, 40 anos, mas ela está comendo coalho animal no queijo amarelo, na pizza que compra de mussarela, 4 queijos, que for. Está comendo, está colaborando para a matança de animais, que é um dos princípios que temos que seguir, o principal. Então, por que isso? Por causa da língua, por causa da gula, é o paladar, mas temos que controlar isso também. Desculpa. Não é só quem come carne, temos que controlar. A nossa missão, Gaudiya Vaishnavismo, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, os gurus falam, evite comer algo que não foi para o altar. Não somos lacto-vegetarianos, somos comedores de prachada, nós somos honradores de prachada, porque prachada é misericórdia de Deus. Então, esse é o nosso caminho. Mas ainda estamos com a mente e a língua ainda com esse desejo de comer fora, de comer em restaurante. Não importa que o restaurante seja vegano, que o restaurante seja vegetariano. Srila Govinda Maharaj falou em suas aulas, comer o que não vai para o altar é comer pecado, porque vai produzir karma. Tudo que produz karma é pecado. Então, ir num restaurante vegetariano é cometer pecado, é comer pecado. Por quê? Porque não foi oferecido no altar. E a nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, não podemos oferecer no altar e vender o alimento. Já falei isso algumas vezes. Então, Srilacharya Maharaj fala, só coma fora, só coma algo que não foi oferecido no altar. Em último caso, se você está fazendo um serviço devocional numa viagem, não tem como você comer a prachada, aí sim. Mas vamos tentar evitar isso. Porque se quisermos a consciência de Krishna, se quisermos limpar tudo isso de nós e não cometer mais karma, temos que seguir as orientações dos gurus, controlar a língua também. Udara Vega significa o desejo do estômago. Você está sempre com fome. Sua barriga sempre quer alguma coisa. O Pasta Vega, o desejo dos órgãos genitais ou luxúria. Você sabe o que é isso. Você deve controlar sua luxúria. Quem pode controlar os 6 desejos descritos acima, quem pode tolerar e interromper esses impulsos, esse tipo de influência, quem tem esse tipo de sintoma em seu caráter, pode controlar o mundo inteiro.
Foi o que Srila Rupa Goswami Prabhu disse. Então, também duas coisas que temos que controlar. O estômago, como ele diz, a fome. Não comer muito. Mesmo a prachada, não comer muito. E temos que fazer o serviço devocional também, para gastar a prachada. Gastar a energia da prachada com o serviço devocional. E o último que ele fala de controlar são os órgãos genitais. Temos que controlar também. O ser humano é um dos animais, se a pessoa tem tanto desejo tanto impulso sexual, nós somos muito limitados nisso, o ser humano, em relação a outros animais. Você pega, por exemplo, uma ave, por exemplo, um galo, ele reproduz o dia inteiro. Você pega outros animais, como o leão, reproduz o dia inteiro. Então, tem outros casos, por exemplo, de comer, né? A pessoa que só quer comer, não controla o estômago, muita fome. Um elefante come muitos quilos por dia de comida, de alimento. A vaca come muitos quilos. Então, se formos nos comparar em termos desses desejos que temos, se temos tanto desejo assim, pode ser que na próxima vida, nós voltaremos como um animal desse. Se nosso desejo é tanto desejo pelo impulso sexual, pode ser que nós venhamos, porque essa é a nossa vontade, num corpo animal que fica o dia inteiro procriando. Ou nasceremos um elefante para comer o dia inteiro, uma vaca. Isso é possível também. Mas o ser humano, ele tem a capacidade, ele tem inteligência, como o Srilacharya Maharaj falou. Temos que usar o nosso cérebro, a nossa inteligência, que é maior do que todos os outros animais. Para quê? Para controlar tudo isso e ir rumo a Deus. O caminho devocional, esses 6 desejos que temos, eles impedem a vida devocional. Bhaktivinoda Thakur também escreveu um poema sobre isso. Ele diz que através de Gurudev, pela misericórdia de Gurudev, você obtém um relacionamento com o Senhor. E se você é um bom praticante, se sempre segue todos os processos devocionais, todas as regras e regulamentos, então cuidará da sua vida de prática. Você tentará arduamente praticar controlando esses 6 impulsos. Aqueles que toleram esses 6 impulsos e se abrigam no santo nome de Krishna são sempre vitoriosos, nunca podem ser derrotados e podem controlar o mundo inteiro. Quando você se entrega exclusivamente e se torna dotado de devoção a Krishna, rejeitar tudo que é desfavorável à devoção se torna parte de sua vida. Quando você pode tolerar esses 6 impulsos, se abrigando em renúncia adequada, ficará livre de ofensas ao santo nome e destemido. Você deve se render aos pés de lótus do Senhor e tornar-se consciente de Krishna, devotar-se a Krishna, e deve sempre rejeitar o que é desfavorável à devoção. Srila Bhaktivinoda Thakur explica o verso de Srila Rupa Goswami Prabhu dessa maneira. É uma expressão muito agradável. Eu estava lendo hoje. Então termina a primeira parte da aula de domingo de Srilacharya Maharaj. E então ele fala que temos que seguir regras e regulamentos, apesar de alguns não gostarem disso. Mas no mundo material seguimos o tempo todo regras e regulamentos. Senão seremos multados no trânsito, seremos presos, enfim, não teremos um relacionamento com ninguém. Temos que seguir regra, em todo lugar tem regra e regulamento. E a vida devocional não é diferente. Então, como diz Srilacharya Maharaj, temos que seguir regras e regulamentos, evitar esses 6 desejos. Vegan quer dizer desejos. Então temos que evitar esses 6 desejos e com a prática devocional, a misericórdia de Gurudeva,
esses desejos não será mais preciso controlá-los pela inteligência. Com a limpeza da alma, com a prática devocional correta, a limpeza da alma, o canto do santo nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, e a prática devocional servindo o Guru no que ele pede, servindo o templo, esses desejos não serão mais precisos ser controlados, eles não precisam mais ser controlados a partir do momento que a alma vai sendo limpa, porque vai ser algo natural para a alma, como usar uma roupa devocional, como usar uma tilaka, essa marca que temos na cabeça, como usar o homem, raspar a cabeça e usar esse rabinho, essa cica. No início tem que ter a inteligência por trás, porque o Guru gosta. Então a inteligência fala, meu Guru gosta, então eu vou fazer isso. Srilacharya Maharaj ele ficou muito feliz no dia 3 agora de maio, que ele falou com a gente, ele deu as 2 iniciações. Antes dele começar a iniciação, porque ele deu uma aula antes, ele ficou muito feliz de ver que estava todo mundo de roupa devocional, as mulheres de sari, os homens de kurta e dhoti, e todos de tilaka. Ele ficou muito feliz, por quê? Porque a roupa devocional, Krishna gosta, o Guru gosta, é regra e regulamento, mas a partir do momento que essa alma começar a ficar limpa, a sua alma ficando limpa não é mais uma obrigação, não é algo que você pensa, eu tenho que fazer isso, não, é instantâneo. Você toma banho, você vem para o templo e vai colocar a roupa, não precisa nem pensar. Você nem pensa que roupa eu vou hoje, você já põe a roupa devocional. Se você não quiser andar na rua com ela, tem lugar aqui no templo, você pode colocá-la aqui no templo. Então, se torna algo cotidiano da vida, é um hábito da vida, como escovar o dente depois de comer, como tomar banho todos os dias, como tomar banho depois de uma atividade física, que você suou muito. É algo normal. Então, a prática devocional, controlar esses desejos, se torna algo normal, natural. É isso que Srilacharya Maharaj está falando. Mas no início tem que ser controlado pela inteligência, pela mente. Alguém tem alguma pergunta? Senão iniciaremos a leitura do livro de Srila Govinda Maharaj. Vamos ler então o livro de Srila Govinda Maharaj. Se aparecer alguma pergunta, podem fazer. Continuando então a leitura do livro Demolindo os Pilares do Ego, capítulo 6. Na verdade, precisamos fazer algo bom desde a infância. Este é o conhecimento do Srimad Bhagavatam e da consciência de Krishna. Sempre que obtivermos algum conhecimento, devemos usá-lo para um bom propósito. E não apenas um bom propósito, mas devemos usá-lo de modo que seja bom para todos. Se prosseguirmos dessa maneira, obteremos um super benefício em nossas vidas como resultado final. Quando os estudantes se esforçam pela promoção a uma classe superior, eles tentam de coração e de alma, mas não são todos que são capazes de obter o resultado desejado, porque pode haver muitos tipos de deficiência. Alguns podem fracassar em suas classes, mas se pudermos pensar que o fracasso é o pilar do sucesso, então somos capazes de obter muita força para tentar e tentar novamente. Até mesmo no plano mundano, temos que aplicar esse processo. De início, ninguém é capaz de correr. Quando uma criança muito pequena tenta correr, acaba caindo ao chão, mas novamente ela tenta correr. Ela cai, corre, cai, mas gradualmente obterá força e capacidade, e finalmente será capaz de correr direito. Dessa forma, um karmi ou um trabalhador fruitivo tem algum prospecto, os gyanis também, os yogis também, mas o super prospecto encontra-se com aqueles que estão totalmente rendidos a Krishna.
Srila Govinda Maharaj começa a falar então sobre as falhas, o tombo, né? As dificuldades, elas vão ser o pilar do sucesso, o pilar do progresso. Então ele dá o exemplo da criança. A criança, para aprender a andar, ela cai muitas vezes, mas tem que tentar. Srilacharya Maharaj, em uma de suas aulas, ele falou, temos que tentar. Não importa que não consigamos agora, mas temos que tentar. Primeiro temos que saber que não estamos conseguindo e admitir isso. Esse é o principal, admitir que não estamos conseguindo fazer da forma correta. Depois temos que tentar, como ele diz. E aí ele dá um exemplo, Srilacharya Maharaj dá um exemplo de Srila Govinda Maharaj. Numa aula de Srila Govinda Maharaj ele falou para os devotos, qual que é melhor? Vocês serem como um gatinho, um filhote de gato, que a mãe leva vocês de um lado para o outro, pega pela boca e leva de um lado para o outro. Ou melhor é ser como um macaquinho, um filhote de macaco. A mãe pega ele e ele não fica estável, imóvel. Ele agarra a mãe. Então o macaquinho, além da mãe pegá-lo, ele agarra na mãe. E aí os devotos falaram, como um macaco. Aí Srila Govinda Maharaj falou, não, o humor certo é vocês serem como mãe Yashoda, a mãe de Krishna. A mãe de Krishna, ela tentou amarrá-lo porque ele era muito arteiro, e esse é o nome Damodar de Krishna, ele era muito arteiro. Damodar quer dizer amarrar com corda. Esse é o significado da palavra, são duas palavras, corda e amarrar, Damodar. Então a mãe Yashoda tentou amarrá-lo no pilão de madeira e ele, apesar de ter muitas cordas, por causa que era usado para as vaquinhas, para para segurar as vaquinhas, as cordas, e ela sempre, quando ela ia dar o nó, faltava 2 dedos. E ela ficava desesperada. Aí ela pegava outra corda maior e sempre faltavam 2 dedos. Sempre faltavam 2 dedos para amarrar Krishna. Mas ela tentou. E aí quando ele viu que ela estava já de tanto tentar, Krishna é assim, ele gosta de um drama. Krishna, Tapasi Maharaj sempre falava isso. Krishna gosta de um drama. Ele não vai deixar você fazer na primeira, ele vai deixar você praticamente quase desistir. Quando você estiver quase desistindo, aí ele deixa você fazer o que você quer de serviço devocional. Então, o humor correto, o Srila Govinda Maharaj falou, é o humor de mãe Yashoda. Ela tentou até conseguir. Porque ela não sabia que Krishna era a suprema personalidade de Deus. Claro, se ela soubesse que o filho dela era Deus, ela não ia amarrá-lo. Quem tem um relacionamento muito próximo com Krishna, com Deus, não sabe que ele é Deus. Então esse é o humor que temos que ter, tentar. E é isso que Srila Govinda Maharaj está explicando para nós. Sempre tentar. Então o tropeço, o erro, ele faz parte do pilar do progresso, do sucesso. Não podemos desistir nunca. Temos que ter perseverança. O caminho é o caminho da perseverança. Temos que ter muita vontade, ser teimosos, né? Aquela pessoa determinada. Tem que ser determinado, ter muita vontade. Se você tiver vontade, Srilacharya Maharaj falou, se você tiver vontade de entrar em Sharanagati, a entrega total nessa vida, não importa se você é sannyasi, se você é grihasta, você é pai de família, você vive em família, ou brahmachari ou vanaprastha, não importa qual que é o ashram dharma que você está, você pode entrar em Sharanagati, só depende da vontade, da sua vontade, da vontade de servir Krishna. Não adianta você falar, quero entrar em Sharanagati sem servir Krishna. Tem que entrar em Sharanagati com a vontade de servir cada vez mais. Da forma correta, do Guru, não da nossa mente.
A nossa mente sempre está errada. Srilacharya Maharaj fala isso. Nossa mente sempre está errada. Não temos que ficar pensando, por exemplo, eu tive uma intuição, eu vou seguir minha intuição. Não. Por isso que temos um guru, temos um mestre espiritual fidedigno. Ele vai nos orientar, não nossa intuição. Nossa intuição praticamente o tempo todo está errada. Por quê? Porque estamos iludidos. A nossa alma está encoberta. Encoberta por quê? Pela ilusão, pela poeira, como um espelho. Se o espelho está cheio de poeira, nós não conseguimos nos ver. Da mesma forma a alma está encoberta. Nós temos o guru interno, Chaitya Guru. Temos um guru interno, todos nós temos um guru interno. O guru interno não é o Paramatma. Srila Swami Prabhupada deu algumas aulas falando para o pessoal na época. Claro que ele sabia que Chaitya Guru não é o Paramatma, mas ele na época falou para não confundir, porque estavam todos muito iniciantes na consciência de Krishna. Mas Srila Siddhar Maharaj tem uma aula que ele fala, o Chaitya Guru não é o Paramatma. O Paramatma, a super-alma, está somente nos observando, ele não interage, ele só nos observa, ele não dá nenhum conselho para nós. O Chaitya Guru dá o conselho, mas o Chaitya Guru dá o conselho, mas nós estamos encobertos, nossa alma está encoberta. E a nossa alma estando encoberta pela ilusão, não conseguiremos receber a instrução dele. Por isso que temos o Guru externo. O Guru externo é o nosso mestre espiritual, o nosso Guru, o instrutor. Temos que ter ele. Ele sabe o que é melhor para nós, não nossa intuição. Se nós estivermos em Sharanagati, na entrega total, com a alma totalmente limpa, aí sim, a nossa intuição é o que Krishna quer que façamos, é o que o Guru quer que façamos. Mas a nossa intuição normalmente é assim. Hoje não vou cantar 16 rondas, tenho que assistir o Netflix. Essa é a nossa intuição. Hoje eu não vou no templo, está chovendo, está frio. Quando está aberto, claro, né? Agora estamos na quarentena, é outra. Mas a intuição também é assim. Hoje não vou assistir a aula, não vou assistir o programa do templo, porque todo dia eu já assisto. Essa é a nossa intuição. Por quê? Porque nossa alma está encoberta por Maya. Tem uma pergunta aqui, vamos ver de quem é e qual é a pergunta. Eu não sei que... A Luana fez a pergunta. O que é Sanatana? É o Goswami de Vrindavana, o irmão de Rupa Goswami, o irmão mais velho de Rupa Goswami. Ele é o Guru, o Goswami de Vrindavana de Sambandha Gyana. O que é Sambandha Gyana? Quem eu sou, porque eu estou aqui na Terra, no plano material. As perguntas básicas, porque eu sofro, porque o outro sofre, porque reencarnamos agora, porque estou nessa família. Ele é o Guru de Sambandha Gyana, Sanatana Goswami. Se tiver outra pergunta, aí eu responderei. Vamos continuar a leitura, ainda temos alguns minutos. Hoje focamos mais na aula de Srilacharya Maharaj, mas é muito importante sabermos dos desejos, de tentar anular esses desejos que todos nós temos. Todos nós temos. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos esses desejos da mente, da raiva, do que falamos, de falar muito, falar coisas que não são sobre Krishna, de comermos algo que não é prachada, que não foi para o altar, de querermos comer muito, de não controlarmos o impulso sexual. Então todos nós temos muito disso. Quem não pode ter isso é o Guru fidedigno.
Isso Srila Govinda Maharaj fala, Srila Acharya Maharaj fala, Rupa Goswami falou, Srila Bhaktivinoda escreveu uma canção sobre isso. Então, isso, mas nós também temos que controlar para o avanço espiritual. Isso interrompe, nos prejudica no avanço espiritual. Usamos o conhecimento de várias maneiras para tentar obter felicidade e um bom resultado. A melhor coisa para a diva é tentar conhecer o que é o ambiente do mundo transcendental e qual é o seu lugar lá. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é o destino da vida? Para onde irei depois da morte? Neste corpo humano, podemos realizar as respostas a muitas dessas perguntas, e isso é chamado Bhagavad Gita, Bhagavad Dharma. Se tentarmos ler e conhecer esses tópicos, seremos beneficiados. É necessário que nesta vida a gente tente saber qual é o supremo benefício da nossa vida humana e o supremo benefício da alma. A alma é, na verdade, transcendental, mas nosso corpo é mortal. O corpo transcendental está vivendo dentro do corpo mortal, quer seja um corpo humano ou qualquer outra espécie de vida. Na verdade, nós não somos este corpo. Estamos vivendo dentro deste corpo. Podemos compreender isso quando vemos uma pessoa morrendo. Naquela hora, não somos capazes de dar a ela mais um dia. Podemos entender que dentro do corpo encontra-se o espírito da pessoa. Junto ao espírito encontra-se o querer, o sentir e o pensar. E isso é chamado de jiva, a alma. Quando um homem morre, aquela alma deixa o corpo material temporário. Isto não é somente filosofia indiana, mas nos países ocidentais também encontramos filósofos como Hegel, que têm realizações semelhantes. Temos que tentar... Então, Srila Govinda Maharaj está falando que a alma que é imortal, ela está dentro de um corpo mortal. Todos nós temos um corpo mortal e um corpo imortal. Nós somos o corpo imortal, nós somos a alma. Nós não somos o corpo mortal. Por quê? Porque na próxima vida não teremos esse corpo. Nós não somos esse corpo, porque esse corpo morre. Nós somos o corpo imortal, que é a alma. Jiva. Jiva quer dizer alma. Então, temos que ter essa consciência, como o Srila Govinda Maharaj falou, a consciência de quem eu sou, para onde eu vou, porque estou aqui, que é Sambandha Gyana, a pergunta da Luana, quem é Sanatana? Sanatana Goswami, é o guru de Sambandha Gyana. E como o Srila Govinda Maharaj fala, não é só o indiano que tem essa concepção. Porque quem nunca foi num velório e viu lá um padre, enfim, alguém que está de frente para o caixão, antes de fechar a tampa do caixão, e aí é falado aquelas palavras, né, para confortar a família, e aí o sacerdote, no caso, fala, eu já vi muitas vezes isso, ele fala que ele esteja em um bom lugar, ou ela, enfim. Mas ele quem? Se nós estamos vendo o corpo lá na nossa frente. Eles têm a concepção que nós não somos o corpo. O pastor ou o padre, ou o que for, o sacerdote. Ele tem essa concepção que ele esteja em um bom lugar. Ele quem? A alma. A alma sempre vai estar num bom lugar. O programa do canal que eu falo de terça-feira, as pessoas estão muito preocupadas com os antepassados, com quem abandonou o corpo, como está, se está sofrendo.
como está meu marido, como está minha mãe, como está isso. Não precisamos nos preocupar, eles estão bem, todos nós estamos bem, nós também aqui estamos bem, sempre. Por quê? Porque Deus vai dar o melhor para nós, sempre. Deus é o nosso melhor amigo. Ah, mas eu não sei como o meu antepassado, como o meu ente querido que abandonou esse corpo material está. Ele está num corpo sutil, onde ele leva somente, porque somos constituídos de 8 elementos, 5 grosseiros e 3 sutis. Então, quais são os grosseiros? Terra, água, fogo, ar e éter. Éter é o espaço entre os átomos, entre os elétrons, onde o elétron circula no átomo. Então, nós somos constituídos desses 6 elementos materiais grosseiros. Quando a alma se retira do corpo, nós perdemos esse, mas a alma leva os 3 sutis. Quais são os 3 sutis? Os 3 elementos sutis que nós temos? A mente, o intelecto e o ego. Quando a alma sai desse corpo material que todo mundo se vê no espelho, ela leva a mente, o intelecto e o ego. Por isso que a alma tem vontade, quando ela abandona o corpo material grosseiro, ela tem vontade de comer, ela tem vontade de tomar água, ela tem vontade de usar droga, quem usa droga, ela tem vontade de beber álcool, quem bebia álcool antes. Ela tem vontades, por quê? Porque ela leva a mente, o intelecto e o ego. É a única coisa que ela leva para esse corpo sutil, porque a alma, quando abandona o corpo grosseiro, ela fica com o corpo sutil. O fantasma tem corpo. O fantasma tem um corpo sutil. A constituição básica do fantasma, do corpo do fantasma, qual é? Ar e éter. O nosso corpo material agora, a constituição nossa, os elementos que predominam são água e terra. Isso é Srila Siddhartha Maharaj que fala. Então, quando abandonamos esse corpo, temos um corpo sutil. E não só o hindu tem essa concepção, o ocidental também, mas não é claramente divulgado. É só nesse momento que é falado que ele esteja em um bom lugar. Eu nunca vi uma pregação falando que nós não somos o corpo, que nós somos a alma do Ocidente, sem ser algo que venha dos Vedas. Pelo menos eu nunca vi, claro, eu não vi tudo. Pode ser que alguém esteja pregando isso, mas não é comum. Então vamos continuar a leitura. Só mais uma leitura, só mais um tópico. Está no finzinho. Temos que tentar fazer algo de bom para nós mesmos, para nossa alma. O bem é possível através do processo da humildade, tolerância e respeito aos outros. Devemos tentar evitar o meio ambiente opositor. E dessa maneira, poderemos alegremente estudar o que é alma, o que é Deus e o que é o supremo benefício desta vida. Também deveremos estudar sobre de onde viemos, para onde iremos e etc. Nascimento e morte são naturais neste mundo, e estamos sempre obtendo alegria e tristeza e muitos outros sentimentos temporários. Devemos tentar entender todas essas coisas. Temos que então focar na nossa alma. O foco é a alma. O foco não é o corpo. E para focarmos para a evolução da alma, temos que servir. Servir as outras almas, servir Deus, servir o Guru. E também ter o conhecimento do porquê estamos aqui, para onde vamos depois. Ter esse conhecimento, Sambandha Gyana, que não devemos fazer ações materiais, porque isso vai causar karma. Ação material
para o corpo de alguém ou qualquer ação para o nosso corpo vai causar karma. A única coisa que não produz karma é quando fazemos algo para a nossa alma. E o que é isso? Servir Deus, servir o Guru, servir o templo. Isso é para a nossa alma. Isso não produz karma, produz mérito espiritual. E quando vamos estender isso para os outros, que também é o que Deus mais quer, é que nós auxiliemos as outras almas. Isso também vai nos dar mérito espiritual, vai nos dar algo eterno para nós e para quem está escutando. Quando fazemos algo material, algo para o corpo de alguém, vamos dar algo temporário para essa pessoa. E receberemos um retorno temporário, que é o karma. Mesmo ele sendo bom, é temporário. Você na próxima vida, se você fizer muito karma bom, você na próxima vida virá para o mundo material para cumprir esse karma bom. Você vai nascer com mais dinheiro, você vai ter uma família boa, você vai ser mais bonito, você vai ter mais posição, você vai ter mais fama, tudo que a matéria pode produzir para a pessoa. Tudo para o corpo da pessoa. Isso é karma bom. Na próxima vida você virá com isso. Mas você será obrigado a vir para o mundo material para cumprir isso. E o karma ruim da mesma forma. Mas o melhor é não produzir karma, é servir Deus. Servindo Deus não produziremos karma, receberemos somente mérito espiritual. E o mérito espiritual é eterno, é uma poupança eterna. Se você colocar uma moedinha por dia nessa poupança eterna, você imagina durante uma vida quantas moedinhas você terá. E na próxima vida, não é só uma moedinha por dia, você vai carregar essa poupança da vida anterior. E na outra vida a mesma coisa, e assim vai. E são alguns resultados da web. A sua poupança eterna vai somente aumentando com o processo devocional. E na próxima vida você nascerá, de acordo com o seu mérito espiritual, numa condição que você já possa começar a praticar muito cedo. Srila Govinda Maharaj hoje, logo no início, a primeira coisa que foi lida dele, ele falou: temos que começar cedo. Quanto mais cedo, melhor. Srila Acharya Maharaj falou isso numa aula. Ele começou na vida devocional, se eu não me engano, Srila Acharya Maharaj, com 36 anos, algo do tipo. Ou 31 anos. Eu acho que 31 anos. Mas Srila Govinda Maharaj começou com 16 anos. Entrou para o mate com 16 anos. Então, quem tiver oportunidade tem que começar agora. Não importa que tenha agora 50, 60 anos, mas não perca mais tempo. Não perca mais tempo. A vida devocional, como dizem as escrituras, a primeira vez nascido para o mundo espiritual, para a prática espiritual, é na iniciação com o Guru. O Diksha Guru, na iniciação com o Guru, você nasceu para a vida espiritual, somente após a iniciação com o Guru. Isso são as escrituras que falam. A real devoção começa quando recebe a iniciação do Guru, o Nama Guru, o Guru que dá o mantra, Mahamantra Hare Krishna. Ele vai começar a limpar sua alma. Enquanto não tiver a iniciação com um Guru fidedigno, você pode limpar sua mente, limpar o seu intelecto, limpar o seu ego. Mas isso faz parte, como eu falei, dos elementos sutis do corpo. É ruim isso? Não, é claro, já é bom. Mas não é ainda a alma, não está atingindo a alma. O nosso foco é atingir a alma. Nosso processo é atingir a alma. Limpar a alma. Assim estamos acabando mais um programa nessa quarta-feira. Amanhã continuaremos então às 19 horas.